Meus nobres colegas, futuros advogados, hoje nós vamos começar um ponto interessantíssimo da Constituição Federal. Nós vamos ver a ordem econômica e social. Nos exames de ordem, como a gente vai ver mais à frente, são pontos que você deve ler bastante a Constituição, porque não foge muito à regra do que está escrito na Constituição. Apesar de ser um ponto bem interessante, um ponto onde nós vamos ver mais à frente, fala sobre a Previdência Social, fala sobre o sistema financeiro brasileiro, fala sobre toda essa parte econômica. No exame da ordem, principalmente a prova de constitucional, ela trata muito sobre do que está na letra da lei. A gente não vai ver nada bastante aprofundado, mas para quem gosta da área, quem se interessa, é importante ver outros livros, até mesmo para você adentrar após na parte de direito financeiro, direito econômico, direito tributário, que vai pegar um pouco da parte de direito econômico e direito financeiro. É bom você ter essas noções. Então, se atentem bastante à Constituição Federal, tá certo? Bom, sempre é bom, antes de a gente entrar na letra da lei, a gente saber por que houve essa mudança constitucional, por que houve essa previsão constitucional. O direito econômico, ele nasceu a sua regulamentação através de várias lutas sociais, várias lutas de classe. Primeiro a gente começou a luta sobre o Estado liberal, que veio com uma teoria do famoso teórico inglês, na verdade ele nasceu na Escócia, Adam Smith, que é o famoso da mão invisível, onde ele dizia que o mercado por si só, ele iria se controlar e todo mundo ia, através de uma mão invisível do mercado, através do self-interest, ou seu interesse próprio, trazer benefícios para toda a sociedade. Com a teoria do Estado liberal, o Estado ele não poderia entrar muito no controle do que seria a economia, do que seriam os regramentos legais para que o país pudesse desenvolver. Adotando essa teoria, que a Revolução Francesa foi a que trouxe mais esse controle, a gente veio depois, de acordo com as revoluções, a luta de classe, principalmente os ideais de Karl Marx, os ideais do cartismo na Inglaterra, que foi através de uma luta social inglesa, onde eles fizeram uma carta pedindo participação do proletariado nas eleições, pedindo representatividade, pedindo que os parlamentares pudessem ser pagos para poder o proletariado pudesse se envolver na política, e também as próprias lutas que houveram em Paris, na época da Comuna de Paris, onde por causa da guerra prussiana, daquela invasão prussiana, eles tomaram o poder. Houve uma série de mudanças trazendo direitos sociais, trazendo um controle ao direito econômico, a fim de que tornasse a sociedade um pouco menos cruel economicamente, onde os mais ricos sempre continuassem a se tornar mais ricos e os pobres mais pobres, porque a lei do liberalismo dizia que o mercado ia se regular. Só que o mercado ele se autorregula, só que chega no momento onde essa autorregulamentação, essa autorregulação do mercado, o mais forte sempre vai prevalecer sobre o mais fraco, porque a gente sabe, nós já passamos por tudo isso, a humanidade evoluiu, a gente sabe que se não tiver uma regulamentação do mercado, a gente vai ter poderes, a gente vai ter pequenos poderes prevalecendo sobre a população. A gente sempre vai ter uma parte da população muito mais rica do que a outra parte, e aquela parte mais rica é quem vai dar todos os ditames legais, é quem vai reger toda a vida em sociedade. A partir da Constituição de Weimar, essa aqui é o marco, ela é o marco porque foi a primeira a regulamentar os direitos sociais, a regulamentar os direitos econômicos, trazer uma Constituição econômica que, por sinal, ela foi utilizada até o Terceiro Reich, ou seja, ela entrou na época ainda do imperialismo. Quando a gente teve o Primeiro Reich, até o Terceiro ela foi utilizada porque ela era que regulamentava todas essas e foi copiada por várias outras constituições mundiais. Então foi a primeira que trouxe os regramentos sobre direitos sociais, sobre direitos econômicos. E nesse primeiro momento, a gente vai ver que a evolução foi gigantesca, a gente hoje fala em direitos de quinta dimensão, direitos fundamentais, e nesse primeiro momento da Constituição de Weimar, é onde eles fazem normas programáticas, eles fazem programas de controle para que a economia, para que os direitos sociais, eles realmente fossem respeitados, porque naquela época não eram. Tanto é que o cartismo, voltando para o cartismo inglês, uma das suas vitórias na época foi ter sido feita a legislação sobre o trabalho infantil, sobre o feminino, sobre horas de trabalho. Foi um movimento que ele não foi vitorioso, porém as consequências que ele trouxeram a longo prazo foram boas, porque muitas situações que eles estavam brigando na época para ter reconhecido foi convertido em legislação. O parlamento inglês realmente acabou aplicando. Bom, e o ponto principal é Constituição Econômica. O que seria essa Constituição Econômica?
que a gente vê que a primeira que a gente teve, o ponto de partida foi a Constituição de Weimar. É o conjunto de preceitos e instituições jurídicas garantindo os elementos definidores de um determinado sistema econômico, institui uma determinada forma de organização e funcionamento da economia e constitui, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica. Bom, a Constituição Econômica não é aquela que só trata só sobre os direitos políticos, só sobre a organização do Estado. Ela também já vem a pontuar a organização econômica, como é que se vai se dar a organização e o controle da economia pelo Estado. Por quê? Vejamos bem, lá no Estado liberal, o Estado ele não deveria se intrometer na economia, ele deveria deixar o mercado controlar, ia ser a mão invisível de Adam Smith que iria controlar o mercado, ou seja, o interesse próprio. O açougueiro por si só não ia trazer um benefício para mim, o padeiro não ia trazer um benefício para mim, mas o benefício que ele estava querendo, a acumulação de riqueza, ia fazer com que os seus produtos fossem melhores. E a briga entre eles, a briga que eu estou falando seria a briga econômica para vender mais, que tornaria os produtos mais baratos. Então eu, consumidor, que seria o privilegiado, o beneficiado nessa situação. Ocorre que o Estado liberal, até certo ponto, ele realmente trouxe essas definições. Após isso, a gente teve algumas empresas, alguns indivíduos controlando toda a cadeia produtiva. Aí quando começou a controlar toda a cadeia produtiva, a gente viu o quê? Um monopólio, um oligopólio. E aí começou a deixar de ser interessante essa mão invisível e necessário foi que o Estado pudesse intervir, regulamentando. Como hoje, nós veremos mais à frente, o Estado ele intervém na economia. Ele intervém na economia de mercado brasileira, até fazendo já um adiantamento da aula, nossa economia de mercado, porém o Estado ele deve regulamentar. Ele deve dizer até que ponto aquilo ali não vai se transformar em um monopólio, em um oligopólio, até que ponto não vai prejudicar o cidadão, prejudicar o consumidor, prejudicar aquele que deveria ser beneficiário. Bom, na Constituição nós temos as novas referências à ordem econômica e financeira, estão no título 7, que foi dividido em 4 capítulos: Princípio Geral da Atividade Econômica, Política Urbana, Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária e do Sistema Financeiro Nacional. Não precisam aprofundar em decisões, leiam a Constituição, leiam esses artigos, leiam, releiam, que o que vai cair na prova de vocês vai ser o que está nesses artigos. Dos princípios gerais da atividade econômica. A ordem econômica na Constituição de 1988, em seu artigo 170, optou pelo modelo capitalista de produção, também conhecido como economia de mercado, cujo coração é a livre iniciativa. Vamos ler o artigo 170 da Constituição. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. Vejamos, o artigo 170 da Constituição, ele falou o quê? Que nossa economia é uma economia capitalista, economia de produção, ela é uma economia de mercado. Economia de mercado é aquela que a gente pega preceitos do Estado liberal, ou seja, quem vai regulamentar isso vai ser o próprio mercado, serão as empresas, serão o interesse próprio, o self-interest. Quem até definiu o termo economia de mercado foram os Estados Unidos, onde ele, para divulgar o método capitalista, em detrimento do socialista, falou que o melhor para o mundo seria a economia de mercado, onde as empresas competem entre si, onde os Estados não intervêm diretamente na economia, porque a partir do momento que o Estado intervém na economia, você deixa a competitividade em prol de alguns outros interesses, talvez até escusos, que não a economia em si. Então a gente tem essa economia de mercado, a gente adota o liberalismo econômico. Todavia, conforme a gente, na leitura, discorrendo os incisos do artigo 170, a gente vê que tem alguns princípios que devem ser respeitados. Esses princípios que existe uma intervenção do Estado a fim de que tragam a justiça social, a justiça econômica para todos nós que deveríamos ser os beneficiários, para todos os cidadãos. Então não é porque a economia é de mercado que a empresa, que os empresários, que os grupos econômicos vão deixar a mão invisível
dominar, tomar de conta de como seria a economia do país. Logo porque a partir do momento que isso vai ser feito, a gente vai ter o nosso interesse próprio, que deveria ser em benefício de todos, tornar só o benefício de si mesmo, com criação de monopólios, criação de oligopólios. O texto final de 1988, portanto, consagrou uma economia descentralizada, de mercado, sujeita à forte atuação do Estado de caráter normativo e regulador, permitindo que o Estado explore diretamente a atividade econômica quando necessários imperativos da segurança nacional ou a relativo interesse coletivo. Onde se encontra isso na Constituição? No próprio artigo 170, ele diz, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Ele já determinou princípios que devem ser cumpridos, embora a nossa economia seja a economia de mercado, seja liberal. Nós devemos respeitar a soberania nacional, nós devemos respeitar a propriedade privada e a função social da propriedade privada. A função social da propriedade privada é um ponto importantíssimo. Nós vamos verificar mais à frente que existe até mesmo a própria desapropriação. Desapropriação para fins de reforma agrária, quando você tem uma atividade grande, aliás, uma área grande e não está sendo desenvolvida, a área está parada. E a gente tem pessoas que não têm a terra, estão querendo cultivar, querem fazer pelo menos uma agricultura de subsistência. Grandes proprietários de terra que não utilizam aquela terra ela poderá ser desapropriada. Por quê? Porque ela tem que ter a função, a propriedade, ela tem que ter uma função social, ela tem que cumprir o seu dever, ela tem que produzir. Não pode ter pessoas, se você for para o Estado liberal puro, o proprietário é o proprietário, e ponto final. O proprietário não poderia ser desapropriado, porque ele é o dono daquela área. Se ele está produzindo, se ele está tocando fogo na área, se ele está deixando ela se acabar, é a propriedade dele. Só que a nossa Constituição, ela não protege desta maneira a propriedade, ela deve cumprir uma função social. Tanto é que nós podemos ter usucapião urbano, nós podemos ter usucapião rural, definido na própria Constituição Federal, como seriam esses métodos. Princípios gerais da Constituição. Soberania nacional, que é uma repetição do princípio geral de soberania, que está lá no artigo 1º. Propriedade privada, que é, como eu disse para você, é um corolário do direito individual, entretanto, ela deve ter uma função social, deve cumprir uma função social. E a livre concorrência. A livre concorrência é a liberdade de iniciativa, é você poder desenvolver qualquer atividade, desde que não tenha um requisito legal para o cumprimento daquela atividade. Digamos, médico. Você pode ser médico desde que você se forme, seja aprovado e inscrito no CRM, assim como também advogado. Ah, mas eu não tenho a livre iniciativa, não tenho a livre concorrência? Tem. Mas naqueles pontos onde necessita a observância de determinada norma legal, a gente tem que cumprir essa norma legal para poder participar da atividade econômica. Se eu quero abrir um pet shop, tem a livre iniciativa, tem a livre concorrência. O Estado não pode chegar e dizer que eu não posso abrir um pet shop. A não ser que seja uma área, digamos que ele acabe com o meio ambiente, a atividade que eu vou fazer, e aquela área é uma área de preservação ambiental e não posso desempenhar naquele local. Então a gente tem esses controles. O Estado, embora a economia, repetindo, seja economia de mercado, ele vai regulamentar essas relações. Ele vai regulamentar em prol do cidadão, em prol do brasileiro. Redução das desigualdades regionais e sociais constitui também um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Busca do pleno emprego, tratamento favorecido às empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras que tenham sua sede de administração no país e defesa do meio ambiente. Todos esses princípios, eles estão no artigo 170. Você tem necessidade de aprofundar, verificar os julgados e tudo esses princípios? Se você quiser, faça, é interessante, é uma matéria interessantíssima. Todavia, para a prova de exame de ordem, se atenha à letra da lei, se atenha ao artigo 170 da Constituição, leia e grave quais são esses princípios. A pegadinha pode estar aí, pode estar na vírgula, pode estar dizendo que a busca do pleno emprego não é um dos princípios fundamentais da ordem econômica. Então, se atenham a isso, gravem esses princípios, que isso é importantíssimo. Intervenção do Estado no domínio econômico. Lembro que no início da aula eu falei que a economia de mercado, até mesmo utilizando como bases o estudo de Adam Smith sobre liberalismo econômico, sobre a mão invisível. Bom, nós falamos também que existe a intervenção do Estado na ordem econômica, no domínio econômico. Essa intervenção está regulada na própria Constituição. Nós vimos isso agora no artigo 70, nos próprios princípios, onde ele, apesar de consagrado essa forma dessa economia, de ser descentralizada, a economia de mercado, aqui na Constituição ela diz que o Estado vai sim controlar, o Estado pode regulamentar, o Estado deve regulamentar. Miguel Reale Júnior, leiam esse material. Esse material ele consegue trazer um apanhado histórico, um apanhado também doutrinário para o que está na legislação. Porque às vezes você lê a legislação ela é muito seca. Porque é necessário a gente saber, além da lei, o porquê de a lei ter sido assim.
Por que a gente tem que saber a história, como eu fiz questão de mostrar para a gente no começo da aula? Porque com a história, você sabendo como é a história, que foi uma luta de classe, que foram de movimentos buscando reconhecimento de direitos sociais, direitos econômicos, a gente consegue entender de uma forma mais fácil o que a Constituição quer nos dizer. Miguel Reale Júnior diz o quê? Esta atuação do Estado como agente normativo ou regulador é de ser concretizada com respeito aos princípios que regem a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, visando assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Veja bem, o artigo 170, nós estamos falando tanto nele porque a carga principiológica dele é gigantesca. Tanto que Miguel Reale, todos os doutrinários, eles falam bastante em suas obras sobre o artigo 70 e seus princípios. Princípios esses que mostram aonde é que se dá a intervenção do Estado no domínio econômico. O artigo 149 dá como a competência exclusiva da União para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, cuja natureza será jurídica e tributária. Resumidamente, o Estado pode intervir. Ele pode intervir criando contribuições de intervenção no domínio econômico. CID combustível. Ele quer regular o combustível. A gente falou muito recentemente, a gente teve a greve dos caminhoneiros reclamando de combustível, sobre o diesel, que estava acabando com o lucro que as empresas poderiam ter, que os motoristas poderiam ter naquele transporte daquelas cargas, que estavam brigando por redução do combustível, a redução da CID. Então a CID, por ela intervir no domínio econômico, ela poderia ser majorada, poderia ser baixada a alíquota zero. Eles podem fazer essa movimentação a fim de que traga uma justiça econômica, a justiça social. O combustível subiu demais, está muito caro na refinaria, vamos mexer no imposto. Agora, por que o governo estava botando o pé para frente e o pé para trás? A gente vai mexer no imposto, não vai mexer no imposto, vamos dar uma redução, vamos dar, porque isso impacta diretamente no caixa do governo. Esse dinheiro vai para o governo fazer todas as suas atividades. Então, com a redução do combustível, o governo ia ter pouco dinheiro, principalmente nessa época de crise. Por isso que teve toda essa confusão. Não era tão fácil baixar o imposto? Não seria tão fácil baixar o imposto. Por isso que sempre teve na época de Adam Smith, teve no cartismo, teve na Comuna de Paris, teve na época da República de Weimar, porque as pessoas sempre estão brigando, não que o governo esteja errado ou que as pessoas estejam certas, erradas, não convém a gente entrar nesse mérito, mas sempre vai ter essa luta. Como sempre houve a luta de classe, sempre a gente vai ter a luta dos contribuintes, a luta do cidadão com o governo, com aqueles, não é nem com o governo, com aqueles que estão no governo, porque todo mundo quer procurar chegar no meio termo onde seja bom para todos. Agora a situação do país é uma situação que estava meio complexa, ainda estamos numa situação complexa, e a CID não era tão fácil assim se mexer na CID, mas aqui é um ponto onde há regulamentação do Estado no domínio econômico. Aqui o governo regulamenta a economia, onde ele pode majorar, onde ele pode reduzir até mesmo o preço do combustível que a gente abastece nosso carro. Da política urbana nós temos, falei mais à frente, que seria também uma da intervenção do Estado na economia, a gente tem que seria o uso capião constitucional de área urbana. O uso capião constitucional de área urbana ocorre quando aquele que possui como área sua urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou a de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Nessa hipótese, o título de domínio e a concessão do uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. A Constituição Federal veda a possibilidade de reconhecimento desse direito ao mesmo possuidor mais de uma vez. Bom, artigo 183 da Constituição. O que é interessante a gente gravar, que é uma pegadinha, pode cair uma pegadinha na sua prova do seu exame de ordem. Uso capião de área urbana. Nós temos o de área urbana e nós temos o de área rural. Mais à frente nós veremos da área rural, tem outros requisitos. 50 hectares, nós veremos mais à frente, você não ter sido beneficiado de um outro uso capião. São dois regramentos distintos que existem na Constituição Federal. Aquele que possui como sua área urbana é de até 250 metros. Primeiro ponto. É até 250 metros. Até 250 metros ele pode pedir uso capião. Uso capião constitucional. Existe um outro uso capião que tem lá na Lei Civil, que aí você vai estudar na parte de Direito Civil. Nós estamos falando do constitucional, está na Constituição Federal. Por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, ou seja, existe o dono daquela área, certo? Você está lá como possuidor. Esse possuidor que você está por 5 anos é sem oposição. O que seria esse sem oposição? Digamos que eu tenho um contrato verbal lá de aluguel, então a pessoa me cedeu a área, fez um benefício lá para eu morar. Não, você pode morar aí e tudo, a gente mora aí por um tempo, você vai fazer os frutos do rendimento que você esteja fazendo com essa área, você vai me pagando.
Então existe essa oposição. A pessoa disse, olha, não, a área é minha, eu estou cedendo para você por um período de tempo. Serão casos que é muito discutido na justiça. A gente tem que ter cuidado que seria esse sem oposição. Sem oposição é sem oposição. O dono nunca sequer apareceu. Eu nunca ele chegou dizendo, essa área aqui é minha. Ele comunicou, isso aqui é meu. Quero que você saia. Você permanece lá querendo usufruir. Aí não, aí existe uma oposição. Aí você está utilizando de má fé. A partir do momento que ele está dizendo que você tem que sair, fazendo todos os meios, você ficando até cumprir o horário, você está agindo de má fé. É sem oposição. A Constituição Federal ela não veio para privilegiar o possuidor, o cara que chega tomando a área do outro. Ele veio para privilegiar uma função social, a propriedade. Isso aqui tem como princípio a função social da propriedade. Ela deve cumprir a sua função social. Lembre que nós fizemos a leitura disso lá no artigo 170, inciso 3. Conforme o ditame da Justiça Social, observado os seguintes princípios: função social da propriedade. Isso aqui não é um permissivo para você invadir a área alheia. É um permissivo para você que não tem a área, que está precisando para fazer uma atividade, para poder morar, e outra pessoa que não está cumprindo a função social da propriedade, ela deve perder aquela área. Ela será usucapida, porque você está necessitado. E você está cumprindo a função social. Isso é uma questão até mesmo de justiça social. Utilizando para a sua moradia ou de sua família, adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Por que isso? Até antes da nossa Constituição, tinha aqueles que eles eram os invasores. Eles só viviam de invadir terra alheia e tomar para si terra alheia. Então, só pode haver esse usucapião nesses moldes constitucional, desde que você não tenha nenhuma outra propriedade. Nessa hipótese, o título de domínio e a concessão do uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Digamos que o domínio foi concedido a você e a sua namorada, vocês não são casados. Pode ser para um, para outro, para ambos. Por quê? Porque é para sua moradia ou de sua família. Família não é só aquele que tem um homem e a mulher casados. Hoje a gente tem até reconhecido já os direitos à família da sociedade homoafetiva também. Esses são preceitos que a Constituição, nossa Constituição é uma das mais avançadas do mundo. A gente tem muitos direitos, muitas garantias. Garantias e direitos esses que nem mesmo ainda a gente conseguiu utilizar, porque a nossa regulamentação e a força do Estado por cumprimento é pequena. A Constituição Federal veda a possibilidade de reconhecimento desse direito ao mesmo possuidor mais de uma vez, ou seja, é uma única vez. Por quê? Para poder você não viver invadindo a área dos outros. Não é um permissivo de cumprimento de justiça social, de função social da propriedade. E os imóveis públicos não poderão ser adquiridos por usucapião. Nem aquele imóvel, o imóvel está sem utilidade. Não, imóvel público não é usucapido. Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Bom, política agrícola e fundiária, esse regramento está inserido no artigo 184 da Constituição Federal. O artigo 184 da Constituição Federal, ele já trata sobre a questão da desapropriação para fim de reforma agrária. Entretanto, no Estatuto da Terra, na Lei 8.174, existem os princípios da política agrícola e os preceitos dela. É interessante a gente abrir o Estatuto da Terra? Não, como eu disse, nós estamos cuidando do exame de ordem da OAB. Então, vamos nos ater ao regramento constitucional, o que está na Carta Magna, que está na nossa Carta Constitucional de 88. Mas é importante a gente saber quais são os preceitos da política agrícola. Os preceitos são os instrumentos creditícios e os fiscais que a gente tem para... Isso nós veremos quando tratar, aliás, nós não veremos porque não vai ser matéria de nosso estudo. Mas quando se trata da desapropriação, ela diz como é que vai ser feito os pagamentos, quais são os instrumentos fiscais, os instrumentos creditícios para fazer a desapropriação para fim de reforma agrária. Que os preços serão compatíveis com os custos de produção e a garantia da comercialização. Nós teremos incentivo à pesquisa e à tecnologia, assistência técnica e extensão rural, seguro agrícola, cooperativismo, a eletrificação rural, irrigação, habitação para o trabalhador rural. Isso tudo a gente encontra onde? No Estatuto da Terra, na Lei 8.174, que para nós, isso aqui é somente para fim de nós entendermos o que a Constituição reservou para tratar sobre política agrícola e fundiária. Terras públicas e devolutas. A gente precisa primeiro saber o que seriam terras devolutas. Terra devoluta é toda aquela que pertence ao domínio público de qualquer entidade do Estado. É terra da União. Só que ela não está sendo utilizada, veja bem, que não se acham utilizadas pelo poder público, nem destinada a fim administrativo específico. São as terras que são terras do Estado que não estão sendo utilizadas. Estão sendo utilizadas, talvez estejam por segurança nacional em determinado lugar, ou estão em determinada parte do território nacional.
e a destinação delas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária, bem como a sua alienação ou concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a 2.500 hectares à pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional, exceto se as alienações e as concessões forem para fim de reforma agrária. Ou seja, essas terras devolutas aqui, as terras da União, elas não podem ser usucapidas, mas elas podem ter uma destinação. Elas podem, para fim de reforma agrária, serem alienadas ou serem concedidas, certo? Ou também elas podem ser vendidas ou cedidas para uma pessoa física ou jurídica, para uma empresa, desde que tenha área superior a 2.500 hectares, com prévia aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, posso vender? Posso.